No terceiro vídeo da série sobre perfis comportamentais, a gente vai falar sobre o perfil planejador. Oi gente, tudo certo? Chegamos a mais um vídeo sobre perfil comportamental. Se tu ainda não assistiu os dois vídeos anteriores sobre os dois primeiros perfis, eu vou deixar o card aqui em cima, eu vou deixar também os links aqui na descrição. E perfil comportamental, então, surge a partir da teoria DISC, que nos divide em 4 perfis de acordo com as tendências comportamentais. Eu já tô repetindo isso porque eu sei que tem gente que vai chegar por esse vídeo, vai ficar meio perdido, não sabe, então por isso que eu tô dando essa introduçãozinha aqui inicial. Esses perfis, eles vão agir, então, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, na forma como a gente toma decisões, naquilo que a gente busca na nossa vida, na nossa produtividade, planejamento, enfim, basicamente tudo. E conhecer o teu perfil é super importante para que tu saiba exatamente quais que são os teus pontos fortes e também os pontos que tu precisa melhorar. Assim tu vai conseguir realizar os teus objetivos e ter uma rotina mais produtiva. Então hoje a gente vai falar sobre o terceiro perfil, que é o perfil planejador ou o estável no DISC. Lembrando que a gente tem os 4 perfis, mas a gente tem percentuais diferentes de cada perfil. Normalmente a gente tem 2 perfis predominantes, perfis que são mais altos e são eles que vão principalmente influenciar no nosso comportamento. E a gente tem então 2 perfis que são mais baixos. Algumas pessoas têm até 3 perfis altos, super bem equilibrados ali, mas é um pouquinho mais raro de acontecer. Então bora lá falar sobre o perfil planejador. Primeiro de tudo, a palavra-chave desse perfil é estabilidade. Além disso, também é um perfil muito relacionado com a segurança. Então, em tudo que o planejador faz, ele busca estabilidade e segurança para tomar as decisões dele e até em pequenas ações do dia a dia. Ele tá buscando sempre muita linearidade nas coisas que ele faz. Então, exatamente por ser planejador, ele busca planejar as coisas, ele busca ter uma estrutura. Nem que seja na cabeça dele, ele não precisa necessariamente colocar no papel. Mas para ele, tudo precisa ter uma ordem a ser seguida. Ele é um perfil mais metódico. E justamente por conta disso, ele acaba sendo mais paciente e mais calmo para fazer as coisas. Então, quem conhece uma pessoa planejadora, normalmente sabe que essa pessoa, ela é um pouco mais calma, um pouco mais tranquila. É aquela pessoa de boas, assim, que ela sempre parece que ela tá sempre plena, sabe? É uma pessoa planejadora. Ela vai falar contigo mais devagar, ela vai explicar as coisas com mais calma, vai explicar um pouco mais no detalhe, e ela vai ter aquela paciência, e para isso ela precisa de mais tempo para tomar as suas decisões também. Como é um perfil que busca muita segurança, ele muitas vezes acaba tendo medo de tomar certas decisões porque ele quer que as coisas saiam exatamente do jeito que ele planejou. Como ele busca essa linearidade, essa estabilidade, ele precisa saber, ele precisa prever o que vai acontecer. E aí, por conta disso, se acontece alguma coisa de diferente do que ele planejou, ele fica muito frustrado e meio desesperado, porque ele não sabe lidar com imprevistos. Então ele pensa, tá, mas eu planejei, era pra ser assim, como assim agora não vai dar certo? Então ele às vezes vai ter uma certa dificuldade em migrar para um plano B, porque ele quer que saia daquele primeiro jeito que ele planejou. Pessoas com esse perfil, então, precisam saber das coisas com antecedência. Se tu tem um conhecido, uma amiga, um parente, enfim, planejador, não marca coisa com ele de última hora, porque ele detesta. Eu convivo com planejador, né? Meu namorado é planejador, então eu gosto de saber das coisas antes. Se tem que fazer alguma coisa em cima da hora, uma coisa na pressa e tal, não dá certo. Ele não gosta de pressão. É um perfil que gosta de fazer as coisas com calma, no tempo dele. Então não adianta vir com coisa de última hora que ele talvez não consiga resolver. Isso não é uma coisa negativa, isso é uma característica dele. Então, às vezes, para pessoas que não são planejadoras, elas podem pensar, nossa, mas ele tá demorando muito para fazer, por que ele não decide logo e tal? Na verdade, é porque ele precisa tomar o tempo dele, ele tem a estrutura dele que ele precisa seguir e ele tem que encontrar essa estabilidade. Então, se tu é uma pessoa planejadora, quando for fazer as coisas, é importante que tu se dê um tempo maior, reserve um tempo maior para fazer aquilo ali, justamente para que não atrase, enfim, para que tu consiga fazer com calma e entregar com a qualidade que tu quer. O planejador, assim como o comunicador, ele é voltado para pessoas e não para tarefas. Isso faz com que ele seja um perfil muito empático e ele tá sempre buscando harmonia. Então, é aquele perfil que é apaziguador, digamos assim, né? Se tem pessoas discutindo, seja uma coisa mais séria ou não, ele vai ficar muito desconfortável, porque ele não gosta de conflitos, ele não lida bem com isso, ele não tem muita capacidade de enfrentamento. Então lembra que eu falei do perfil executor, que ele é um perfil mais incisivo, ele não tá nem aí, ele vai lá e fala as coisas? O planejador já é o contrário, ele precisa ver uma forma de falar as coisas para as pessoas sem ofendê-las. Então muitas vezes essa característica, que por um lado é positiva, pode acabar afetando ele também, já que por ele pensar muito nas outras pessoas, ele pode acabar não pensando nele e se deixando um pouco de lado. Esse também é um perfil
perfil bastante flexível, então se precisa fazer alguma mudança, alguma coisa, por mais que ele não lide bem com isso, com imprevistos e tal, ele quer agradar as outras pessoas, então ele tem essa flexibilidade de mudar de ideia ou mudar a forma como algo vai ser feito, porque ele quer manter a harmonia, ele quer manter a paz. Ele também é um perfil muito observador, ele tá sempre olhando as coisas, observando as pessoas e um ótimo ouvinte. Quem tá perto de um planejador vai ter ali uma pessoa, uma ótima conselheira, uma pessoa que realmente vai se importar com aquilo que tu tá falando. Ele vai se colocar no teu lugar porque é um perfil muito empático. Então ele procura ouvir todos os lados, né, da moeda e observar para ver como que ele pode ajudar. Então ele é muito prestativo também. Isso também pode ser uma coisa positiva e uma coisa negativa, né? Então ele tem às vezes dificuldade de se enxergar, ele coloca as outras pessoas na frente dele porque ele se sente bem ajudando as outras pessoas e fazendo coisas pelas outras pessoas. Então esse é um ponto de atenção para o planejador. Uma das coisas que o planejador mais busca, como eu falei, é a segurança. Então sempre que ele tem um objetivo em mente ou alguma coisa que ele quer fazer, ele precisa pensar em tudo que pode acontecer para aí sim ele dar um passo à frente. Então, por exemplo, se ele vai fazer uma viagem, às vezes ele acaba pensando em todas as coisas que podem acontecer, os gastos que podem acontecer, e ele precisa se planejar para aquilo ali. Em relação a objetivos também. Então, o planejador, ele é muito bom em planejar, só que às vezes falta essa parte da ação, justamente por essa insegurança que ele tem em tomar uma atitude. Então, ele tem medo de dar errado, medo de acontecer algum imprevisto, de não sair exatamente como ele imaginou, ou de não atender às expectativas suas e principalmente de outras pessoas também, já que ele se importa muito com outras pessoas. Então, ele é ótimo em planejar, em elaborar estruturas, elaborar métodos, ele é muito bom em fazer isso, tá? É natural dele, só que ao mesmo tempo, na hora de executar, acaba tendo uma certa dificuldade. E agora, então, como que é o planejador na questão da organização? O planejador já é um perfil mais organizado, ele se importa bastante com prazos, com cronograma, com horários, ele é um perfil já mais pontual do que o comunicador, por exemplo, e ele gosta de rotina, já é um perfil mais metódico, ele gosta de ter horário para as coisas, né? Para quem é bem planejador mesmo, tem um planejador bem mais alto, já é uma coisa que vai funcionar, planejar por blocos de tempo, por horários, não necessariamente tudo milimetricamente planejado, mas ele já prefere ter as coisas mais certas assim do que simplesmente tudo solto. Pelo menos ele precisa saber exatamente o que ele vai fazer. Então ele tem já essa organização mais com ele, só que às vezes, então, como eu falei, falta um pouquinho da proatividade. Então o planejador, ele tem que sair um pouquinho da cabeça dele, do papel, né, do planejamento, para ir para campo mesmo, para jogar o jogo, né? Então para colocar a mão na massa e fazer aquilo que precisa ser feito. Outro ponto bem importante é que a rotina do planejador, ela precisa ter um espaço maior para fazer as tarefas. Então se a gente colocar um executor e um planejador juntos, né, aqui em casa a gente tem isso. Eu tenho o perfil executor e mais um, né, que ainda a gente não falou aqui, e o Jimmy, ele tem o perfil planejador. Então eu sou muito rápida para fazer as coisas, o Jimmy já precisa de mais tempo para fazer as tarefas. Então, logicamente, se a gente fosse os dois juntos fazer a mesma tarefa, eu ia fazer mais rápido do que ele. Então, o planejador, a gente não pode apressar ele e falar para ele, não, tu precisa fazer isso aqui em tanto tempo. Isso não vai dar certo para ele. Ele precisa ter um tempo para fazer as coisas dele sem pressão. Ele precisa fazer com leveza e com a calma necessária para ele seguir a estrutura que ele estabeleceu para ele. Então, se tu é planejador, deixa um tempo maior para fazer as tuas tarefas. Se tu sabe que tu demora mais do que as outras pessoas, isso não é um defeito, isso não é um problema. Isso é uma característica tua e a gente tem que saber quais que são as nossas características, né? A gente tem que reconhecer elas para usar de forma positiva. Então, reserva mais tempo para as tuas tarefas e também deixa um espaço ali para imprevistos, porque caso aconteça alguma coisa, tu consegue te replanejar e não vai ficar tão assustada pensando, nossa, o que eu vou fazer agora? Então, isso é bem importante para o planejador. Outro ponto é que com relação à produtividade, com relação a fazer as coisas, é bem legal para quem tem esse perfil ter um incentivo de outras pessoas. Então, pessoas próximas incentivarem, falarem para o planejador ir lá e fazer, colocar a mão na massa, mostrar para ele as coisas que ele vai conseguir e também buscar a segurança naquilo que ele vai fazer. Então, uma pergunta bem interessante que eu sempre falo, né, para quem é planejador é se fazer é do que eu preciso para ter segurança para executar isso aqui. Então, às vezes, por exemplo, tu quer pedir demissão do teu trabalho, tu tá se organizando para isso, tá se planejando para isso, só que tu tá muito insegura de fazer isso porque vai ficar sem dinheiro, ou enfim, o que seja, né? Vamos supor que seja questão financeira. Aí tu se pergunta de quanto dinheiro eu preciso ter guardado, né? Que reserva que eu preciso fazer para me sentir segura em tomar essa decisão. E aí tu pode aplicar esse mesmo raciocínio para qualquer área da tua vida. Em relação a objetivos, o que vai te deixar mais segura e mais tranquila
estimula para tomar uma determinada atitude. Isso vai influenciar bastante na tua execução, né? Por isso que eu tô falando isso na parte de organização, porque às vezes tu tá deixando de fazer as coisas por medo, quando fazendo essa perguntinha tu vai ter a tua resposta. E o último ponto, então, com relação à organização do planejador, é que pelo fato de ele ser uma pessoa tão empática, que se importa com as outras pessoas, ele pode acabar pegando responsabilidade dos outros para si mesmo. Então, sabe aquela pessoa que não consegue dizer não? Que alguém pede, faz isso aqui pra mim, às vezes no ambiente de trabalho, tu consegue resolver isso aqui pra mim? Ele vai dizendo sim pra todo mundo, ele tem dificuldade de falar sim para si mesmo. Então, tendo esse perfil, é importante que tu enxergue bem as tuas prioridades e aprenda a colocar elas em primeiro lugar. Então, ter a tua agenda bem definida e saber se impor mais para as outras pessoas da forma, enfim, que tu gostar de se expressar, para que tu possa, então, render no teu dia, fazer as tuas coisas e não passar o dia inteiro fazendo tarefas por outras pessoas. Aqui, então, a gente encerra o vídeo sobre o perfil planejador. Espero que vocês tenham gostado. E se tu quer saber mais, quer saber qual que é o teu perfil comportamental, que percentual que tu tem de cada perfil e como montar um planejamento, uma rotina semanal adequada para as tuas necessidades, para conciliar as tuas demandas usando o teu perfil comportamental ao teu favor, vou deixar o link aqui embaixo para fazer a devolutiva de perfil comportamental comigo, que é um serviço que eu presto. Nesse momento, não sei se estou com vagas abertas, porque vai variar aí da época do ano, né? Então depende de quando tu tá assistindo, mas aqui embaixo vai ter todas as informações. Tu preenche um questionário e a partir de um software ele vai gerar, então, um mapeamento do teu perfil comportamental, um relatório com mais de 20 páginas sobre ti, sobre todos os teus comportamentos, diferentes áreas, enfim, áreas que tu tem mais aptidão também, quais que são as tuas características mais bem desenvolvidas, os teus pontos a melhorar, e a partir disso, então, tu vai ter um autoconhecimento muito grande e vai saber, de agora em diante, a tua vida vai mudar, tu nunca mais vai olhar para ti mesmo e para as outras pessoas da mesma forma, tá? Então, se tu quiser saber mais informações, é só clicar aqui embaixo e a gente, então, se vê no próximo vídeo, que é o último dessa série, para falar sobre o perfil analista. Um beijinho e muito obrigada por assistir!